E esse tema dos adolescentes, dentro da maternidade, é justamente porque essa fase da adolescência é a mais desafiadora para nós mães. Em muitas relações é um problema. E isso vem reverberando, inclusive, além da área financeira, inclusive no relacionamento dela com os filhos adolescentes, que ela tem 2 também. As mães, elas têm que começar a olhar também para si, porque hoje vocês estão nessa função de mãe. Daqui a pouco os filhos saem, os filhos vão, e vocês também têm outras funções. Normalmente, quando uma mãe me procura, é, ela não procura ajuda porque está bem, geralmente, não é? Ela procura geralmente quando já está cansada, quando ela já está mãe ou mulher, quando ela já está emocionalmente sobrecarregada, quando está já meio perdida, confusa, não está mais conseguindo conexão com o companheiro, conexão com o filho. E essa é a mulher que eu recebo, que vem até mim, para justamente tentar entender por que essas coisas estão acontecendo. E a maior parte dessas mulheres chegam com a queixa de que já não sabem mais qual é a sua identidade. Elas se olham no espelho e não conseguem mais se reconhecer. E talvez você esteja aqui, talvez porque esteja sentindo também esse desafio, sentindo talvez o seu filho distante nessa fase, ou mais irritado, mais fechado, frio. Talvez comece a sentir ele mais explosivo, agressivo, que são todas as coisas que a gente começa a observar na adolescência, né? E parece que ele começa a ficar inacessível, né? E por mais que isso doa, gente, talvez o que mais doa mesmo não seja o comportamento desse adolescente. Talvez o que mais doa em nós seja um medo, mas é aquele medo de o filho se afastar de nós, do filho não precisar mais de nós. O medo de ele não confiar mais em nós e de começar a criar cada vez mais um abismo entre nós e não conseguirmos mais conversar, porque enquanto estamos na fase da infância, o filho, ele busca esse contato, essa conexão, que é tão valorizado por nós mulheres sensíveis, mas na adolescência ele começa a sair do mundo particular, da família, e começa a ser inserido para o mundo externo, ele começa a buscar outro mundo, ele começa a buscar a formar outras comunidades com amigos, e começa a comparação e mais uma série de coisas. Então, começa a realmente sentir que essa distância emocional começa a aparecer. Nós, mulheres sensíveis, temos uma habilidade, um poder muito grande, que é a sensibilidade. E essa sensibilidade faz com que a gente sinta muito rápido o que acontece ao nosso redor. A gente olha para um filho e nós conseguimos sentir que algo não vai bem. A gente consegue estar num ambiente e começa a fazer uma varredura nas pessoas e no ambiente, começa a perceber e sentir que algo não vai bem. E a gente começa a criar cenários, imaginar cenários que começam a ativar nossas emoções e começa a trazer um sofrimento, porque nós muitas vezes colocamos alguns significados em algumas situações que não são reais e que nós supomos que sabemos o que está acontecendo e vamos criando, imaginando situações, né? E então, quando o filho, por exemplo, o filho se fecha, ele, muitas vezes, ele mesmo pode estar sentindo, ele está se afastando porque em algumas coisas ele pode estar sentindo rejeição, pode estar sentindo, em muitos momentos, se afastando porque ele está sentindo um medo de ser abandonado, ou muitas vezes a mãe acaba sentindo muito mais isso do que o filho.
Se o filho se afasta porque ele tem esse sentimento, a mãe tem em dobro esse sentimento. Se o filho se afasta porque muitas vezes percebe que suas ideias, o que ele está querendo falar, ele não consegue expor, suas ideias são rejeitadas, e aí ele se afasta, se isola, a mãe sente em dobro essa rejeição. E aí ela começa a pensar que pode estar perdendo seu filho, né? E aí vai tentando agradar de tantas formas, vai tentando fazer sempre mais, sempre mais, sempre mais, para não perder o vínculo, para tentar manter o vínculo com esse filho, certo? Então, essa mulher sensível geralmente aprendeu a cuidar de todo mundo, a agradar todo mundo, sustentar tudo dentro de casa, sustentar na família, sabe, no trabalho também, acolher todo mundo, todo mundo, todo mundo, enquanto que ela mesma começa a ser esquecida. Ela começa a ser esquecida pelos outros, mas ela começa a ser esquecida por ela mesma. Ela se culpa muitas vezes pelas coisas que estão acontecendo. Se o filho está sofrendo, ela sempre acha que fez algo errado. Ela tenta a todo custo evitar conflitos dentro de casa. Parece que precisa estar pisando em ovos porque ela não gosta de conflitos. Ela fica, muitas vezes, carregando emoções e vai nutrindo essas emoções que muitas vezes nem são dela. São emoções que ela vai abraçando dos filhos, do marido, dos amigos, da mãe, do pai, dos irmãos, e começa a trazer uma sobrecarga emocional que pesa demais nessas mulheres, né? E ela vai tentar, muitas vezes, salvar essas relações. A relação com o filho, a relação com o marido, a relação com a mãe. Ela fica tentando salvar uma relação no trabalho e se anulando e deixando de dizer o que ela deseja. Por que que eu cheguei na análise corporal? É que eu estudo comportamento humano já há muitos anos. Eu comecei a estudar quando eu trabalhava na educação, que eu já trabalhei com crianças há mais de 20 anos na educação. Hoje eu sou neuropsicopedagoga, mas também analista corporal. E a minha história com a análise corporal começou justamente porque eu estava vivendo tudo isso que eu passei para vocês. Essas situações de autoabandono, essas situações em que eu precisava não, eu escolhi atender todas as dores dos outros e deixava as minhas dores para segundo plano. Só que chegou num ponto em que eu estava me sentindo tão sufocada que eu acabei vendo e conhecendo a análise corporal e busquei trabalhar em mim. E fiquei encantada quando eu entrei em contato com a análise corporal e comecei a conhecer um pouco mais sobre o que são esses traços e como é que nós somos formados. E durante muito tempo, eu sempre achei que eu era errada, eu era demais nas relações em que eu estava vivendo, né? E tudo que eu dizia era mimimi, eu não podia mostrar emoções, né? Porque não sei se alguém aqui se reconhece em situações assim. Muitas vezes, se você tentar, a gente chora muito. O choro vem de uma forma muito fácil para nós, porque nós temos as emoções à flor da pele. E nesse momento, sentir isso em muitas relações é um problema. Muitas vezes, até enquanto estamos lá na infância, na família. Você pode ser taxada de chorona, de emotiva demais, e tudo isso é mimimi, e você é fraca, sabe? Então, hoje nós vamos ver que, na verdade, isso é o que somos, é como fomos formadas lá na infância. Quero trazer uma história para vocês.
existe algo muito bonito no comportamento das águias. Eu não sei se já tiveram oportunidade de ver alguns vídeos na natureza sobre o comportamento das águias. Elas, quando o filhote nasce, a águia protege o filhote profundamente. Ela e o companheiro, eles vivem muito em companhia, ela tem o companheiro. Ela aquece aquele filhote, protege, alimenta, abriga. E porque também naquele momento o filhote ainda não consegue sobreviver sozinho, né? Mas a águia sabe que isso é temporário. Naquele momento, ele depende dela e ela vai fazer de tudo para que ele se sinta protegido e sobreviva. Sobreviva. Porém, ela sabe que não pode, na verdade, não pode manter aquele filhote eternamente confortável. Senão, ela corre um grande risco. Ela corre um risco de aleijar o seu filhote. Pesado, né? Mas vamos explicar. Se a gente mantém os nossos filhos assim como a águia, ela entende que se ela manter ele eternamente confortável, ele nunca vai aprender a voar. Então, gradativamente, ela começa a mudar a forma de atender às necessidades desses filhos. Ela não abandona o filho, mas também ela vai dando uma distância na dependência, ela vai começando a dar pequena autonomia para o filho. E muitas vezes isso dói. Para a mulher sensível, dói você perceber que o filho caiu, por exemplo, está lá chorando, mas a nossa intenção é de ir lá acolher, levantar, e nem sempre isso é interessante, né? Muitas vezes ele precisa sim cair, ele precisa do cair para ele aprender a levantar. E por aí vai, né? Isso vai fazer com que ele fortaleça, assim como a águia faz, ela começa a deixar longos períodos sem alimentar, sem voltar com alimento para o filhote, mesmo o filhote chamando, chamando, chorando, ela faz com que ele comece a achar saídas. Ela desafia e ele começa a olhar o que ele tem à sua disposição ao redor. Ele começa a estudar o ambiente onde ele está. E ele começa a se movimentar, a se pôr em movimento no mundo, batendo as asas, fortalecendo as pernas, suportando o vento, vai se fortalecendo, criando equilíbrio, desenvolvendo força, e tudo isso dói. Dói para aquela mãe que está lá observando de longe e dói para o filho também. Mas vocês concordam comigo que isso é extremamente necessário? Depois de uma certa idade, ela faz com que ele busque, que ele fortaleça a sua capacidade. E é justamente essa fase que nós temos que começar a prestar atenção, que é quando os nossos filhos começam a entrar na adolescência. E nós precisamos desafiá-los também. Eu quero compartilhar aqui com vocês, antes de dar continuidade, eu quero compartilhar a tela para mostrar para vocês aqui como é a formação dos traços de caráter. O que a análise corporal ela trata? É uma ferramenta, né, que estuda os traços do nosso corpo e através dos traços do corpo a gente consegue saber como que a pessoa sente, pensa, age diante dos desafios da vida. E, principalmente, quais são as potencialidades que aquela pessoa desenvolveu para conseguir usar e conseguir se posicionar no mundo. Eu quero passar para vocês aqui um PDF onde eu trago como acontece essa formação. Nós somos formados por 5 traços que nós chamamos de traços de caráter.
Só quero fazer aqui uma observação com vocês. Esses traços de caráter já começaram a ser estudados antes mesmo de Freud, por outros pesquisadores, psicólogos, estudiosos do comportamento humano. E com o passar do tempo, cada vez foi se estudando mais, mas hoje o Corpo Explica é uma escola que reuniu todo esse conhecimento e criou ferramentas para estudar, medir esses traços, com validação científica já. Então, através dessa ferramenta, desse estudo dos traços, a gente consegue observar o que a passou na infância, na sua infância, e o que você desenvolveu lá na sua infância para a sua vida, para o resto da sua vida, você levar e que determina a sua forma de agir no mundo. Esses 5 traços recebem nomes, não foram modificados os nomes, então pode parecer meio estranho, mas eu não quero que vocês se atentem aos nomes, tá? Porque eles podem lembrar algumas psicopatias, porque esses psicólogos já estudavam, né? Algumas psicopatias, alguns distúrbios, mas o Corpo Explica, a escola O Corpo Explica, manteve o nome em honra. A formação dos traços de caracteres acontece em 5 grandes fases: gestação, amamentação, os primeiros passos, o desfraude e a descoberta da sexualidade, né? E cada fase representa um momento crítico no desenvolvimento emocional e neurológico da criança, que é, desde a gestação, a primeira parte que começa a se mielinizar, que começa a se desenvolver, é na cabeça. E aí vocês vão entender o que cada traço, qual é a relação de cada traço com cada uma dessas fases. Em cada uma dessas fases, a criança, ela percebe o mundo a seu modo. Um cuidado aqui que eu quero trazer para vocês. Tudo que eu for falar aqui, que a criança percebe no mundo, de forma alguma estou dizendo que a mãe fez isso de forma intencional. Por mais cuidado que nós mães tenhamos com nossos filhos, independe, a criança tem percepções. E às vezes, durante a gestação, alguma coisinha que aconteceu ali, talvez você nem tenha sentido tão intensamente, mas o feto pode ter registrado de alguma forma, percebido de alguma forma, e registrado, e aquilo tenha incomodado. E ele registrou, e isso vai ficar impresso no seu, ele vai trazer impressões no seu corpo, no formato do seu corpo. Veja como. Em cada uma dessas fases, a criança interage com o ambiente, e dessa interação surge uma dor que ela percebe, também um mecanismo de defesa para essa dor, mas também uma coisa maravilhosa, que é um recurso, naquele momento, que ela desenvolve para lidar com essa dor. Então, vejamos só. O primeiro momento da gestação, lá no útero, até mais ou menos um mês de vida, logo após o nascimento, tudo que acontece ali, a criança vai registrando. Nesse momento, o que ela percebe, se houve alguma tensão, que ela sentiu alguma coisa no útero, no momento do parto, qualquer coisa que ela perceba que tenha causado algum desconforto, ela pode perceber como se ela estivesse sendo rejeitada. Lembrem que não é para trazer culpas aqui, tá, gente? Mas é percepção da criança. E aí, nesse momento, ela vai trazer futuramente, depois que todos os traços estão formados, em nós, podemos ver no adulto, quem passou por esses traumas, ele tem muito, na vida adulta, pode surgir isolamento, distanciamento, são aquelas pessoas que gostam de ficar mais isoladas, tá? Tem medo de se expor, porque eles têm um medo de que as suas ideias, o que ele está querendo propor, possa ser rejeitado. Mas o recurso incrível que ele criou para lidar com esse medo da rejeição é que
ele tem muita criatividade, é porque toda a energia dele, nesse momento em que houve essa percepção traumática, toda a energia dele foi voltada para o desenvolvimento da cabeça, que naquele momento, essa região que estava sendo desenvolvida. Então, ele tem muita criatividade, são adultos, adolescentes que têm muita criatividade, vive muito no mundo das ideias, tem um raciocínio lógico incrível, e tem uma autonomia mental também maravilhosa. Eu conheço pessoas esquizoides que são incríveis quando estão usando esse seu recurso. E, inclusive, o nosso moderador aqui é o que tem o traço esquizoide mais desenvolvido, e é incrível a criatividade dele, é incrível essa capacidade que ele tem de perceber, analisar, ele é muito analítico. Muito bem. Porém, quando a gente vai continuando no desenvolvimento da criança, a gente tem a amamentação. Então, a mielinização, esse desenvolvimento, eu vou falar o desenvolvimento, né? Ele já começa a sair da fase aqui do cérebro, começa a descer pela espinha e está vindo aqui até a cervical, que é a fase oral, tá? Esse é um momento do desenvolvimento onde ele começa a perceber o vínculo, a conexão com a mãe. Nesse momento, a criança ela, depende muito desse contato, desse acolhimento com a mãe, desse vínculo, que é a amamentação, é a nutrição. Porém, se alguma coisa acontece e que ela percebe uma ausência, tanto física como emocional, ela pode perceber aquilo como um abandono. E, às vezes, tem outra questão, tem duas situações aqui. Tanto pode ser que a mãe se ausentou rapidamente, sem intenção, mas pode acontecer da criança também estar sentindo algum desconforto e está tentando comunicar através do choro e não está sendo atendida, ou está sendo atendida em excesso. Quem é mãe aqui sabe que às vezes o filho está chorando e a gente não consegue entender, dá mamadeira e vai ver se é o ouvido que está doendo, vai ver o que está acontecendo ali, que não está conseguindo acalmar o choro, não está conseguindo atender, e vai oferecendo um monte de coisa, um monte de estímulo, e nem sempre isso consegue atender a real necessidade. Por isso que ele sente como um abandono, tá? E isso pode trazer para essa criança, para esse futuro adulto, adolescente, muita carência. Aquela sensação e medo de ficar sozinho, de perder o outro. E precisa o tempo todo de contato, de conexão com o outro. Sou eu. Medo de perder o outro, medo de ser abandonada, medo de não ser suficiente para o outro, né? E, porém, um recurso incrível que eu tenho e que eu tinha esquecido, e que eu tinha quando eu estava vivendo na dor, e consegui trazer para a minha potência após a análise corporal, foi descoberta, a redescoberta de que eu tenho uma capacidade incrível de comunicação, de sensibilidade incrível. Eu gosto muito de ouvir as pessoas, eu consigo acolher as pessoas. Eu tenho muita empatia, eu tenho muita... e gosto muito de conexão, de vínculo real, de contato, de abraço, sabe, de colocar minha emoção no mundo. Esse é o traço oral. O primeiro traço, eu acho que eu não falei para vocês o nome, né? O nome é estranho, mas é esquizoide, tá? E o segundo traço, na fase da amamentação, é o oral, tá? Esquizoide, vocês vão entender já já, porque quando eu falar como que é o formato do corpo do esquizoide. Muito bem. Agora nós desenvolvendo, a criança continua o seu desenvolvimento, e aí começa a descer mais o desenvolvimento e começa a firmar as costinhas, ele começa a querer ficar mais firme, a começar a sentar, ou seja, a coluna já começa a ficar mais firme, e aqui começa um movimento de independência.
A criança começa a explorar o mundo, porém, nesse momento, ele começa a fazer algumas gracinhas e os adultos começam a querer que ele mostre as gracinhas. E aí, muitas vezes ele nem tá com vontade de mostrar gracinhas, mas aí a mãe, o pai pede, ai, bate palminha, mostra o que você sabe fazer. E ele começa a se sentir manipulado. Ele começa a perceber que ele só vai conseguir ter a atenção do outro se ele der algo em troca, entende? Ele começa a perceber que há um jogo de poder no mundo, essas trocas. E quando ele está na dor, ele começa a sentir que ele não gosta de ser manipulado e ele precisa ter controle de tudo para que ele não seja manipulado. Tem muita dificuldade de confiar no outro e tem muito medo de ser usado. Eu também tenho um pouco desse traço. Eu falo um pouco porque nós somos formados pelos 5 traços. Nós não somos formados por apenas um. O que acontece é que muitas vezes um deles acaba se tornando dominante, 2 acabam se tornando dominantes, mas existem todos eles na nossa formação, e alguns podem ser com menor porcentagem, mas também estão lá para nos dar apoio, tá? Eu já vou abrir para vocês conversarem, para a gente conversar, tá, gente? Agora, seguindo o desenvolvimento da criança, passamos para a fase do desfraude. Essa fase é naquela fase em que ele aprende a controlar o cocô ou o xixi, né? Essa fase envolve controle, limite e muitas vezes exposição. Por que exposição? Porque a criança ainda não tem controle e muitas vezes ele sente, ele é, eu ia colocar humilhado, mas ele é assim, cobrado, vamos colocar assim, ele é cobrado. Poxa vida, eu já falei para você, quando sentir vontade é para chamar a mamãe, é para ir para o banheiro, é para ir lá no piniquinho. Acontece que essa fase ainda, esse controle está em desenvolvimento, e nem sempre ele consegue controlar. E se ele perceber, quando estiver nessa fase, se ele perceber muito forte algo em que fez com que ele sentisse que ele não conseguiu, ele desapontou a espera que o outro tinha uma expectativa em relação a ele, que ele se controlasse, e ele desapontou. Isso vai trazer uma dor muito grande, que é a dor da humilhação ou do desapontamento. Então, são pessoas que aguentam muito, muito na vida, aguentam e tentam ajudar e abraçar os outros, suportar tudo caladas. E muitas vezes vão suportando, vão aguentando, aguentando até explodir. Em contrapartida, são pessoas que conseguem ter muita resiliência, têm um senso de organização, de planejamento, desenvolveu isso naquele momento em que a dor apareceu, ele já foi desenvolvendo essa capacidade de se organizar, de se planejar e de suportar pressão. E aí nós vamos para a última fase no marco do desenvolvimento infantil, que é o início da sexualidade, a descoberta da sexualidade, e que já são lá quando ele começa a perceber os seus órgãos, né, genitais. E aí a criança começa, inclusive, a perceber o outro do sexo oposto. Ele começa a perceber, com a descoberta dos genitais, ela começa a perceber que existe menino, existe menina, existe o papai, existe a mamãe, existe o sexo masculino, mesmo que não seja observação, essa observação, mas existe mamãe, existe papai, e é um momento em que a menina busca muito contato com o pai e o menino busca muito contato com a mãe. E isso é natural. Muitos de nós tratamos, né, os nossos meninos, os nossos filhos, nós mulheres, como
o nosso príncipe, o filho da mamãe, e o pai, muitas vezes, também trata a filha como a filhinha do papai, e durante o tempo, a criança acha que é a preferida do pai, a menina acha que é a preferida do pai, e o menino acha que é o preferido da mamãe. Entretanto, ele percebe que, em determinado momento, ele deixa de ser preferido, porque a mãe vai se encontrar com o pai. O pai vai se encontrar com a mãe. O pai dá lá beijo de boa noite, põe para dormir. A mãe dá um beijo de boa noite, põe para dormir. E o papai e a mamãe vão para outro quarto. Esse momento não é intencional, volto a dizer, mas algumas crianças percebem como se eles estivessem sido traídos, como se eles tivessem sido trocados. E essa é a dor que ele leva para o resto da vida. E aí, por quê? Porque ela começa a perceber que há essas triangulações nas relações, né? Então, ela sente medo durante o seu desenvolvimento na vida, ela vai sentir medo de ser trocada, ela começa a desenvolver muito ciúme, tem que estar o tempo todo provando o seu valor, provando que é suficiente, que tem valor, que sabe fazer as coisas bem para os outros, para ser escolhida. Porém, ao mesmo tempo em que ela sentiu essa dor, ela também desenvolveu a competitividade, a agilidade, é muito proativa, são pessoas muito proativas, que têm muito foco e têm uma alta capacidade de execução, tá? E isso, inclusive, é impresso no seu corpo, e agora nós vamos começar a ver. Vocês lembram que eu coloquei ali a primeira fase, que era do esquizoide? Por que esquizoide? O corpo do esquizoide, agora eu quero que vocês se atentem bastante aos filhos de vocês ou aos adolescentes que vocês conhecem, porém hoje eu acredito que vocês estão aqui para observar os seus filhos, né? Então, eu vou trazer agora os perfis e as características físicas e comportamentais. E gostaria que vocês se atentassem bastante, porque depois eu vou trazer algo bem interessante para vocês conseguirem fazer já quase que uma mini análise dos filhos de vocês, tá? O primeiro que nós vamos analisar aqui é seguindo a mesma ordem da formação. O esquizoide, que teve alguma situação, uma percepção traumática lá na gestação ou no momento do nascimento. Como que é o corpo desse adolescente ou desse adulto? Geralmente ele tem um corpo mais longo, fino, comprido, magro. Então é bem mais fino. A testa, observando o rosto, a testa é bem mais larga e ampla, maior. Um olhar mais profundo, tá? As órbitas oculares são mais profundas. Eu estou colocando aqui uma análise inicial, aí, para vocês já começarem a observar alguns traços nos filhos de vocês. Um olhar que parece que não foca na gente. O olhar atravessa a gente. Não, ele é um olhar distante, disperso, tá? E a postura, ele tem uma postura retraída, ombros geralmente mais para frente, magro, muito magro, as pernas são bem mais finas e muito compridas. Então, ossos bem salientes, aqui na clavícula, nas escápulas, aqui nos ombros, a gente observa bem todos os ossos no corpo, aqui na cintura também, eles ficam bem salientes, tá? Isso é o que define o traço esquizoide. Por que isso? A cabeça dele geralmente é mais alongada. Parece que tem um cérebro enorme, parece que tem uma cabeça maior,
é meio desproporcional em relação ao resto do corpo, porque no momento da formação, toda a energia estava voltada para essa parte do corpo, entenderam? Então, o restante do corpo fica meio que não era necessário energia para essa parte do corpo, ele ficou meio esquecido na formação. E quanto ao comportamento do traço esquizoide, é um tipo de comportamento de uma pessoa que se isola mais. Ele gosta muito de ficar, nós chamamos de ficar na caverna, gosta muito de ficar no seu cantinho, isolado, no seu quarto, não gosta muito de interação social, evita exposição emocional, não gosta muito de falar sobre o que sente, sobre o que está sentindo, gosta muito de ficar sozinho, e é muito racional, muito analítico, muito observador, tá? Sua dor principal é a rejeição e ele tem muito medo de invasão emocional, sabe? E o medo de expor as suas ideias e não ser aceito ou ser ridicularizado. Quanto mais pressionado ele se sente, mais ele vai se afastar. Tanto se afastar para dentro de si, quanto se afastar socialmente, no espaço físico mesmo, prefere ficar mais no quarto. Porém, as potências que esse traço traz são incríveis. Tem uma criatividade fenomenal. São pessoas extremamente criativas, muito observadoras, muito analíticas, muito inteligentes. Imagina todo o sangue ali, todo foi para o cérebro. E são pessoas muito profundas, que gostam muito são introspectivos e gostam muito de filosofia, sabe? De questões existenciais. Então, você já começa a perceber aí se seu filho traz algumas dessas características, possivelmente ele pode ser um esquizoide. Ou o traço dominante dele ser o esquizoide. E os outros traços em menor porcentagem. Próximo traço, agora vamos ver como que é o adolescente que tem o traço oral. Quem tem o traço oral que foi desenvolvido lá na fase da amamentação, que precisa muito de conexão, lembra, do vínculo? O corpo dessa pessoa, ele é geralmente mais arredondado. Então, os braços, aqueles são mais arredondados, ombros, o rosto é mais arredondado, queixo aqui, ó, a gente observa mais, bochechinha, sabe, mais saliente. Ele tem um olhar, sabe aquele olhar assim carente? Tem aquele olhar assim, ai, parece que tá faltando alguma coisa, aquele olhar pidão. Tem uma expressão de querer sempre afeto, de carência. É carente. Vide, Cláudia. É aquela expressão de, ai, eu quero afeto, eu quero colo, eu quero vínculo. Tudo é muito arredondadinho. Ou seja, o corpo todo, as perninhas, todo o corpinho dele é bem redondinho. Alguns tendem, inclusive, a ter mais facilidade a sobrepeso. Porém, nós temos dois tipos de oral. Um que pode ser todo arredondadinho, mas ele é magro. As mãozinhas são muito mais cheinhas, as perninhas mais cheinhas. Muitas vezes, até as perninhas do joelho para baixo ficam mais... como se a perninha tivesse que ficar mais aberta para suportar o corpo. Essas são algumas das características físicas que a gente consegue observar nos nossos adolescentes, tá? E características comportamentais seriam, eles sentem muito, tudo muito intensamente, são muito chorões, choram bastante, a forma que encontram de mostrar suas emoções, não conseguem segurar, não conseguem disfarçar suas emoções, sabe? Não conseguem, eu vou tentar esconder o que eu estou sentindo. Não, eles não conseguem fazer isso.
Eles também têm medo, eles querem muito contato porque têm medo do abandono. E criam vínculos muito, muito rápido, muito fácil, muito facilmente. Inclusive, uma tendência muito forte à dependência emocional, tá? Porque justamente a sua dor é do abandono, então ele cria essa dependência para não correr o risco de se sentir abandonado. Faz de tudo para o outro, para ter o outro por perto. E sensibilidade. Gosta muito de explorar todas as sensações. O sensorial é muito aguçado, tá? Ele não quer só atenção, não. Também quer sentir tudo. Comida, gosta muito de comida, bebida, gosta muito, por isso, do meu chazinho, gosta muito de natureza, contato com natureza, com animais. Esse é o oral. E o oral desenvolveu habilidades incríveis, afetivas, muito afeto, empatia, a comunicação, amam profundamente, profundamente, sabe? Então, são pessoas que se doam muito. E isso para um adolescente, muitas vezes, tem alguns riscos, né? Quando ele tem até algumas amizades que precisam ser olhadas com cuidado, porque ele tem muito medo de perder a amizade nessa fase da adolescência, ele quer muito a validação dos amigos, então a gente precisa olhar com muita atenção para esse adolescente. Agora, continuando, nós temos também um outro perfil de adolescente, que é não se atentem ao nome, o nome é psicopata, mas não tem nada a ver com a doença. Esse é um perfil que eu vou chamar de controlador, tá? É um perfil desafiador. Ele desafia, ele te encara, ele não tem medo, ele te desafia mesmo, ele quer controlar as situações, ele quer sentir que está no poder, no controle das situações, tá? Características físicas. Ele tem aqui essa parte superior maior do que a parte do quadril e das pernas. Vocês já observaram aquelas pessoas, tem mulheres e tem homens, que tem a parte que parece um triângulo invertido? Os ombros maiores, por mais que vão para a academia fazer atividade física, pode malhar a perna o quanto quiser. Não desenvolve perna, o que desenvolve são os membros superiores. Tá? Então, esses possivelmente têm o traço dominante, o psicopata, tá? O desafiador, o controlador. A postura dele é essa, parece que ele quer, o peito quer chegar antes do resto do corpo, a cabeça quer chegar antes. Ele é essa postura desafiadora mesmo. Geralmente param com os ombros, ou com os ombros não, os braços cruzados, a cabeça assim, se posicionando para frente, o queixo elevado. Geralmente também eles gostam de parar muito com as mãos na cintura. Por quê? Porque eles precisam ocupar o espaço fisicamente para mostrar que eles têm o controle do espaço. Porque eles não querem se sentir manipulados e usados pelos outros. Eles têm que sentir que eles estão no controle e não podem ser controlados. Então, observem, além dessa fase da adolescência ser desafiadora, quem tem um filho com esse perfil é mais desafiador ainda. O olhar dele é muito intenso, profundo, atravessa a gente. O que o esquizoide tem de disperso, esse tem de profundo e desafiador. Então, o comportamental dele é um perfil que confronta mesmo, que consegue debater com você. Ele não gosta de perder nas discussões. Ele quer e fica questionando muito. Sabe aquele adolescente que questiona, te desafia? Porque ele não pode mostrar a vulnerabilidade dele. Porque ele sente que se ele se mostrar vulnerável, perde o controle e pode ser manipulado. Lembra lá da fase em que ele era
se sentia manipulado. Ai, se você fizer tal coisa, a mamãe vai ficar feliz, né? Algumas coisas que a gente faz, gente, sem a intenção de causar trauma nenhum nos filhos. São percepções que nós, na infância, registramos, tá? Entretanto, as potências desse perfil são incríveis também. Esse é um perfil muito corajoso. Tem sabe se posicionar na vida, sabe se posicionar nos ambientes, nas relações. Ele é muito estrategista, é muito líder, tem muita liderança, então ele consegue liderar as pessoas, trazer os amigos para fazer o que ele quer fazer. Porém, ele tem um senso de justiça muito grande, tanto dos outros para si, ele quer que sejam justos com ele, como ele também gosta de ser justo. Ele sempre quer perceber nas relações o que ele ganha, o que ele leva de vantagem, mas não passando a perna ou fazendo com que o outro fique em desvantagem, tá? Mas ele sempre quer fazer algo sabendo se vai ter vantagem, se vai ter algo a ganhar no que ele vai fazer. Então, esse é o traço, um outro perfil que nós podemos observar nos nossos adolescentes. Seguindo agora para aquela fase do desfraude, em que a criança pode sentir que não deu conta de segurar e acabou desapontando, ali foi gerado o traço masoquista, tá? Porque parece mesmo, né? Que, tá aguentando, mas não tem nada a ver com o distúrbio de comportamento, tá? Esse é um comportamento, esse é um traço daquela pessoa, daquele adolescente que suporta tudo nas costas. Muitas vezes, suporta muitas responsabilidades de casa, tá? Ele tem o corpo, vamos falar do perfil do corpo dele. O corpo dele é mais rijo, mais denso, mais firme, e ele parece um quadradão. Parece que não tem curvas, assim, sabe? Não é molinho, não é fofinho, não é comprido. Ele é um quadradão, ele é duro, parece um tronco, sabe? Um adolescente que tem uma musculatura firme e tenso. Os ombros, geralmente, são aquelas pessoas que têm os ombros, assim, mais... que parece que estão sempre carregando um peso, algo muito pesado nas costas. E por quê? Porque ele precisou aguentar, suportar, se segurar. Essa é a questão. Ele precisou se segurar. Inclusive, a gente observando o corpo, a gente observa nas nádegas como se estivesse assim para dentro, como se estivesse, sabe quando a gente faz aquele movimento para se segurar? Então, observando no corpinho deles também a gente observa, ou no corpo dos adultos, a gente observa esse formato nas nádegas. Nas pernas, a gente observa como se fosse assim, coxa, joelho, coxa. Não existe panturrilha, é coxa. De tão firme, de tão robusta que é. É como se tivesse que realmente criar um tronco ali, criar uma sustentação, tá? E esse é o formato do corpo do masoquista. Sobre comportamento, é aquele tipo de pessoa que guarda muito as emoções, não gosta de mostrar suas emoções, porque tem muito medo de desapontar o outro, de fazer algo errado e não atender a expectativa do outro. Ele tem muito medo de não atender a expectativa que o outro, na verdade, não é que o outro tem dele, é o que ele imagina que o outro tem dele, tá? E ele acumula muito peso, muito, ele vai se segurando, não quer falar, não quer expor. Porém, muitas vezes ele suporta, mas quando explode mesmo e pode ser muito intenso ali, podendo ser até agressivo, tá? Então, é uma panela de pressão. É essa analogia que dá para a gente fazer. Porque ele quer carregar tudo sozinho,
tá? Ele não aprendeu expressar como o oral que expressa tudo, né? Que é expressar. Ele aprendeu a fechar, a calar, a se calar. Agora, o que ele tem de recursos também é incrível. Além de toda essa resistência, de suportar, sabe, de aguentar, dessa resiliência, são pessoas muito leais, têm muita lealdade. São pessoas muito profundas, tal como o esquizoide também. São pessoas muito que são introspectivas, muito profundas e muito comprometidas. Você pede apoio, ajuda para um adolescente ou para alguém que seja, que tem esse traço masoquista, ele é muito leal e ele te apoia, ele está aí, é pau para toda obra, tá? Ele está comprometido com você a te apoiar, a te ajudar. Abraça as dores de todo mundo. Isso é complicado às vezes, né? Fazer só pelos outros e não olhar para si, não tem muita dificuldade de dizer não para as pessoas, tá? Nós vamos agora para o último traço, que é o traço formado naquele momento da descoberta da sexualidade, em que descobre as triangulações nos relacionamentos, né, que tem papai, mamãe, tem além dele, não é só ele e mamãe, ele, ela e papai, tem outras pessoas nas relações. Esse é um traço que chamamos de traço rígido. Também chamamos de perfeccionista, mas é assim, são pessoas que justamente para não... Lembra da dor de ser traído, de ser trocado? O que ele desenvolveu é recursos para se tornar muito belo. Belo no sentido não da beleza cultural que a gente tem como parâmetro, tá? Até porque, beleza, o que é beleza aqui no Brasil é diferente de beleza em outras regiões do mundo, inclusive dentro do próprio Brasil. Mas, enfim, gosta de tudo belo, de tudo muito bem harmônico. O corpo dele é todo harmônico. No rosto, a gente observa muita harmonia. Se você olhar, não tem diferença entre um lado ou outro do rosto, os traços tudo muito marcados, as maçãs do rosto aqui, tudo bem, como é que a gente chama? Esqueci o nome que a gente chama assim, mas é tudo bem alinhado, bem definido. O corpo, ele aparece, mesmo sem fazer musculação, aparecem os músculos, e quando faz a musculação, consegue definição rápido. O oral que fica com raiva, né? Porque não consegue definir os músculos. Mas são pessoas que têm no corpo tudo muito harmônico, bem delineado. Um corpinho assim com cintura, com o corpo já vem mais acinturadinho, muito proporcional, tá? Bonito, tá? Inclusive atlético. São pessoas que gostam muito de esporte. São pessoas que, já falando então dos recursos, são pessoas que têm muita disciplina, uma excelência, tudo que faz tem que ser excelente. Exigem muito de si e dos outros. Tem uma autocobrança incrível, tem. Mas outra coisa também, tem medo de errar, assim como o masoquista também tem medo de errar, ele tem medo de errar, mas é por quê? Porque ele não pode parecer para o outro que ele não é bom o suficiente. Então, na escola, ele sempre tem que tirar as melhores notas. Ele sempre tem que fazer tudo, tem que sair muito perfeito. E ele se cobra demais se as coisas não saírem perfeitas. Adolescentes e adultos também. Então, essa excelência, essa necessidade de controle de tudo faz com que ele sofra muito também. E ele precisa muito sentir que ele consegue atingir suas metas. Porém, não pode ter metas muito grandes, porque senão ele se perde. Ele é muito proativo, movimento o tempo todo, porém ele não pode ter metas muito grandes, tem que ter metas pequenas, porque ele precisa dessa validação do eu consegui fazer, tá?
Então, tudo que você pedir para ele vai te entregar no prazo, vai te entregar com excelência e vai querer sempre fazer tudo perfeito. Porque ele acredita que para merecer amor tem que ter desempenho, performance. Ele precisa mostrar que é suficiente. Eu pedi para vocês trazerem um papel e caneta. E agora eu quero mostrar para vocês fazer um quiz, um questionáriozinho rápido, e vocês vão só anotar, de acordo com o que vocês viram sobre os traços, eu vou fazer algumas perguntas e vocês vão anotar se o seu filho parece mais com A, B, C, D ou E, tá bom? Vai ser assim, gente. Eu vou fazer a pergunta e vou falar resposta A, resposta B, resposta C. Vocês podem ou escrever a resposta, porque é curtinha, ou apenas colocar a letra, tá? Então, vamos lá. Quando sofre, quando você percebe que o seu filho sofre, como que seu filho reage? A, ele se isola. B, ele busca a atenção. C, ele confronta. D, ele guarda tudo para si, não mostra que está sofrendo. E, ele tenta parecer perfeito. Agora, tenta observar qual é o maior medo. O maior medo dele parece ser a rejeição, ser rejeitado quando ele vem falar alguma coisa, ele tem medo de ser rejeitado, de não ser aceito. Esse é o A. B, abandono, de perder vínculo, conexão. C, ele tem medo de perder o controle da situação, não pode perder o controle, tem que parecer que ele que está dominando. O maior medo dele, D, é decepcionar o outro, ele tem medo de errar porque ele não quer decepcionar o outro. E, ou ele tem medo de falhar e mostrar que ele não é bom o suficiente, que ele não está conseguindo fazer da melhor forma possível. Próximo é sobre o corpo. Vamos observando o corpo dele. O que o corpo dele parece? Parece ser mais fino e retraído, meio que querendo se esconder, frágil, parece que é perigoso até quebrar. Letra B, ou o corpo dele é mais arredondado, com tudo mais redondinho, os braços, parece maciozinho, tudo molinho, assim, tudo fofinho. Letra C, ou o corpo dele é forte, é grandão, ocupa espaço, não no sentido de gordura, de ser, o corpo dele parece que ele vem para ocupar o espaço, é expansivo. Letra D, ou o corpo dele parece mais um quadradão, sem muitas curvas, um quadradão forte, parece firme, um tronco. E letra E, o corpo dele é mais proporcional, alinhado, mais harmonioso, com músculos que se mostram, que aparecem. Agora a gente vai falar sobre emoção. Você percebe quando ele está frustrado. Quando ele se frustra, o que acontece? A, ele se fecha, se isola, não quer conversar. B, ai, vira um drama, dramatiza tudo, sabe? Ai, tudo é um drama, eu choro, meu Deus. Letra C, quando ele se frustra, ele acaba se confrontando. Começa a questionar, confrontar você.
Letra D. Ou ele acumula e se segura a emoção e não expõe. Fica ali como se tivesse aquele peso se segurando. Você sente que parece que ele está ali remoendo, sabe? Não está tá querendo parecer forte. Ou letra E, quando ele se frustra, ele se cobra. Sabe aquela sensação de autocobrança, de perfeição, que tem que se cobrar cada vez mais ser melhor? Não pode errar, porque eu preciso ser a melhor, eu preciso brilhar. Agora, quando ele quer algo, tá? Vamos lá. Ele deseja algo. Quando ele quer algo, letra A, ele evita pedir? Você percebe assim, você percebe que ele quer, mas ele não chega já pedindo, ele evita, sabe? Ele vai, anda para lá, anda para cá e evita. Ou letra B, ele fica insistindo, 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 sabe? Aquela coisa que parece pegajosa. Letra C, quando ele quer algo, ele vai tentando te manipular, sabe? Tentando te convencer a fazer as coisas para ele. Letra D. Ele fica esperando, esperando, parece que fica esperando, 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 assim. Às vezes parece que vai falar, mas sabe, como se ele mesmo se falasse, fica quieto, e não se permite pedir. Letra E. Quando quer algo, tenta fazer de tudo para merecer, para mostrar que merece aquilo, sabe? Tenta fazer as coisas para você, para mostrar, olha, eu fiz isso, eu mereço. O que mais ativa ele emocionalmente, sabe? O que mais chega, sabe aqueles gatilhos? O que mais... Qual é, assim, que ativa esse gatilho emocional? A, invasão. Sentir que está sendo invadido emocionalmente. Que seu espaço está sendo invadido. Letra B. O que ativa ele emocionalmente, o gatilho é sentir que não está sendo aceito. Que não está sendo visto, não está sendo aceito no grupo em que ele está. Ou o que ativa esses gatilhos nele emocionais é sentir que está perdendo o controle, que está parecendo vulnerável aí, que não está conseguindo ter o controle, que alguém vai manipular ele. Letra D. Sentir que está decepcionando alguém. Sentir que está errando porque está fazendo algo que não atendeu a expectativa de alguém. Letra E, o que mais ativa esse adolescente é ser criticado. Não gosta de crítica. Não aceita crítica, não gosta de mostrar que fez algo errado. Ui, isso dói sabe, para esse adolescente dói mostrar que, nossa, aquela pessoa está vendo que eu não estou sabendo fazer, está me criticando e eu tenho que aceitar. Muito bem, essas foram as questões. Vocês conseguiram, então, perceber que, eu não sei como é que ficou aí para vocês conseguiram observar um padrão, teve mais respostas de determinada letra do que de outra letra? Teve? Então, eu vou colocar aqui para vocês, assim, por alto, que seria o seguinte: se a maior parte das letras foi A, analisando tudo,
esse adolescente tem o traço esquizoide dominante. Se a maior parte das características foi B, é do traço oral, que é aquele carente, aquele mais emotivo, tá? Se a maior parte das letras foi a letra C, é do traço psicopata, que é aquele traço que é líder, é estrategista, ele é muito bom em estar coordenando grupos, sabe? Coordenadores, vendedores, e por aí a gente consegue achar um monte de situações. Líderes, é o psicopata. Se for a letra D, é do masoquista. Sofre calado. Muitas vezes quer falar, mas se fecha, fala, não, 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 não se exponha, não vou me expor, vou ficar calado, consegue suportar tudo, as dores. E se for a letra E, que teve a maior parte, aí é do traço rígido. Eu já estou até vendo a Patrícia. É do traço rígido, que é aquele que precisa ter excelência em tudo que faz. Eu quero contar para vocês uma outra história, uma história que é muito marcante para mim quando eu falo de filhos, é a história da águia. Só que agora eu gostaria de trazer a reflexão para nós, mulheres, que é a história da concha. Vocês sabem que tem muitas mulheres aqui que passaram a vida inteira ignorando a própria dor, né? Ignorando cansaço, culpa, medo de abandono, medo de não ser suficiente para o outro, medo de perder vínculo, medos, enfim, muitos medos, né? E só que até hoje muitas nem pararam para olhar para esses medos, para olhar para essas dores. E o que acontece com a dor? Ela não desaparece assim, né? A dor, se não é vista e tratada, ela começa a controlar as nossas emoções, o medo, ele começa a controlar nossas relações, as relações com os filhos, a relação com o companheiro, a relação com familiares no trabalho. Ele começa a controlar, inclusive, as nossas escolhas na vida, tá? E por que eu trago a história da concha? Porque me lembra profundamente como é a formação da pérola. Vocês devem saber, né, que a pérola, ela nasce, é algo valioso, lindo, belo, e ela nasce de alguma coisa que machuca muito. A pérola é formada quando um pequeno grãozinho de areia entra dentro da concha. E aquele grãozinho de areia é pontudo, tem pontinhas que vão irritando, vão machucando e incomoda a concha, a ostra. Então, imagine se ela fosse como nós, ela poderia ignorar tudo. Ah, eu suporto, eu aguento, eu dou conta. Ela poderia. Só que ignorar não faz a dor desaparecer. E o pior, não permite que você transforme essa dor em algo valioso, em algo de extremo valor para nós, para a nossa vida, para a vida dos nossos filhos, para a vida de outras pessoas no mundo. E aí eu tomo aqui também, inclusive, para quem é educadora, né, a vida das pessoas que se inspiram em nós. Então, a ostra, quando ela sente aquela irritação que está machucando, eu quero que você se sinta como essa ostra. O que a ostra faz? Ela não ignora, ela olha, ela se volta e dá atenção para aquilo que está incomodando. E ela começa a envolver aquele grão com uma película, que eu não sei dizer o nome, mas é uma película que ela vai formando, envolvendo camada após camada, de forma paciente,
e contínua, mas ela olha, ela não ignora, tá? Ela não finge que aquilo que está ali dentro não existe. Ela percebe e olha para aquilo, não joga para baixo do tapete. Ela olha para a dor, envolve e transforma. Transforma numa coisa linda, numa coisa valiosa. E aos poucos, aquilo que estava machucando, a gente consegue dar para o mundo de uma forma muito bonita, que é a paciência que a gente tem, que é a sensibilidade que a gente tem, que é essa empatia, que é você conseguir acolher o outro, ver o outro, perceber as necessidades do outro, mas antes de qualquer coisa, olhar para si, acolher suas emoções, tá? E dar para si mesma, sabe? Não é só doar para o outro, era doar para si mesma, tá? Então, o Pérola em Formação é um dos serviços que eu ofereço para as mulheres que chegam para mim, porque eu achei fantástico, e é justamente a forma como a gente consegue trabalhar com as dores dessas mulheres sensíveis, e consegue transformar. Tem clientes que estavam com medo de como iriam participar de um evento em que ela precisava se posicionar, e ela estava se sentindo tão insegura, tão diminuída, tão pequena, com a autoestima tão para baixo, porque o ambiente em que ela vivia sempre mostrou para ela que ela não era boa, que ela não era suficiente, mandava esconder as emoções. E essa cliente veio para mim e a gente conseguiu trabalhar com os traços, fazendo o mapa dela, trabalhando qual traço que estava dolorido nesse momento e que precisava fortalecer, precisava trazer para o recurso. Trabalhando isso com ela foi para o evento maravilhosa e ela conseguiu fazer muitas conexões lá, e isso vem reverberando, inclusive, além da área financeira, inclusive no relacionamento dela com os filhos adolescentes, que ela tem 2 também. E esses tipos de depoimentos que eu recebo me fizeram trazer esse desejo, vamos colocar assim, de oferecer, através do Pérola Informação, essa oportunidade, e eu acabei criando também esse grupo que é o Redmis, que é essas mulheres poderem estar num espaço seguro, onde elas podem estar conversando, trocando ideias, trazendo o que está doendo para a gente juntas olhar para isso, e para ela se permitir trabalhar essa dor e transformar numa pérola. Eu trouxe para vocês muitos conhecimentos já para vocês conseguirem compreender o seu filho, conseguirem entender, mas é muito além disso, porque entender é só o começo. As mães, elas têm que começar a olhar também para si, porque hoje vocês estão nessa função de mãe. Daqui a pouco os filhos saem, os filhos vão, e vocês também têm outras funções. Vocês têm que saber que vocês têm a função de esposa, ou, quando não é casado, você é quem você é. Você é essa mulher, muito antes de todas as outras funções que você trouxe para si. E o seu filho precisa de uma mãe completa, de uma mãe presente. Não uma mãe que tenta salvar todo mundo e esquece de si.